Sejam muito bem-vindos ao Conecta, primeiro podcast do CDL Jovem de Farroupilha. Antes de apresentar os nossos convidados, a gente queria dar uma palhinha do que é o CDL, do que é o CDL Jovem. Meu nome é Pedro, essa é a André, minha colega então do CDL Jovem. E para explicar um pouquinho mais, para quem não conhece a iniciativa a CDL então é uma câmara que ela é feita para incentivar o comércio, os lojistas fazendo ações, como, por exemplo, esse podcast, que é uma inovação, que é um projeto novo que a gente vem trazendo. Então, é uma série de iniciativas mesmo para o pessoal poder estar antenado, estar ligado, fazendo diversas promoções, fazendo feiras. Então, é uma vasta, realmente, iniciativas para a gente poder chegar no fomento do comércio local. Exatamente, né, Pedro? E nós, enquanto CDL Jovem, estamos muito felizes de receber vocês dois aqui hoje, o Sérgio e a Thaís, como nossos primeiros convidados, né, no nosso primeiro episódio. E também trazer um pouquinho do que é o CDL Jovem, né? O CDL Jovem, ele é um braço da CDL, então, que busca desenvolver jovens e capacitar jovens empreendedores, justamente para fomentar esse networking e essa troca. Né, Pedro? Sim. Então, a ideia do pod hoje é ser um momento bem leve. Quero que vocês se sintam bem à vontade para a gente trocar experiência, trazer debates, falar sobre empreendedorismo, mas com muito propósito, mas também com muita leveza. Então, algo realmente de troca. A gente gostaria que vocês se apresentassem um pouquinho também para a gente, muito brevemente, e depois a gente vai entrar, né, mais a fundo nas questões. E hoje o nosso propósito é falar sobre empreendedorismo em 2 tempos. É exatamente isso, André. Seria legal também eles comentarem sobre quanto tempo estão no mercado, há quanto tempo começaram e como começaram, porque realmente a ideia do podcast hoje é fazer esse choque de gerações, né? Os desafios que as pessoas sofriam no passado não são os mesmos desafios que a pessoa sofre hoje quando vai abrir um negócio. Então é entender o momento do mercado e o momento que vocês começaram a empresa de vocês. Perfeito, então vamos lá. Quem começa? Primeiras damas. Bom, meu nome é Thaís, sou sócia proprietária, juntamente com meu esposo, da empresa Trufas da Thaís. Como Trufas da Thaís, oficialmente, assim, tendo loja física, já fazem 5 anos, mas o empreender no Trufas da Thaís começou desde 2017, então já fazem 7 anos. Não, 8 anos. Já fazem 8 anos que começou a surgir a ideia do Trufas da Thaís, né? De fazer doce. Começou por uma necessidade e agora já faz 5 anos que a gente tem loja. Bacana. Então, meu nome é Sérgio Rossi. Eu tenho uma empresa chamada Sérgio Rossi Materiais de Construção, há 42 anos. Uma história muito linda de empreendedorismo e de vida. Sempre tivemos como meta o crescimento. E hoje é uma loja consolidada. Mas não é só a loja. Eu tenho muitos chamados que eu recebo também enquanto empreendedor, enquanto lojista. E um deles é o CDL, que me chamou agora para presidir a entidade 30 anos após eu já ter sido presidente. Olha que história bonita. Então, o momento de 30 anos atrás era diferente do que hoje, mas hoje nós estamos nos adequando, nos adaptando a essa nova realidade, especialmente nos dias de hoje, né? Estamos à disposição da entidade e a empresa também. Vamos nos modernizando sempre estarmos fazendo parte do mercado nos seus momentos atuais. E Rossi, como é que foi naquela época tu começar? Qual foi o momento de coragem? Agora é hora de eu abrir o meu próprio negócio, é hora de eu começar a empreender e assumir os meus riscos. Como é que tu teve esse estalo na tua cabeça? Eu não pensei em me preparar para essa resposta, porque é bem tranquila. Eu era um sócio minoritário de uma outra empresa e isso não me deixava feliz. Eu já tinha 23 anos na época e nós andando de ônibus para a faculdade, aqui na UX, então todas as noites, os colegas, a gente sentava por perto, sempre a mesma turminha, né? E a gente começava a conversar. Eu não estou contente com o meu salário, não estou contente com o meu trabalho, eu acho que eu posso ser mais, eu acho que eu posso fazer mais, fazendo faculdade de administração.
Então a gente dizia, não, mas eu acho que eu quero uma coisa para administrar, uma coisa minha. E aí foi surgindo, tá, mas em que ramo? Existem muitas atividades. Eu hoje sou um vendedor de material de construção e decoração, como eu poderia ser ter uma empresa de trufas. Eu poderia ter um outro negócio. Nós, no ônibus andando, a gente foi conversando, e a gente concluiu que cada um tinha que seguir um caminho, né? Então, um tinha uma ideia, outro tinha uma outra ideia. Tanto é que um abriu um escritório de contabilidade e eu abri uma empresa, então, de material de construção. Essa foi a minha ideia. Mas eu não entendia nada no ramo. Eu não entendia praticamente nada. Então, o que eu tinha que fazer? Achar um sócio que entendesse. Então, eu procurei visualizar na cidade o melhor vendedor de material de construção que eu conhecesse. E fui buscá-lo. Você quer ser meu sócio? Aí ele falou, sim, quero. Vou apostar em você. E aí alugamos uma sala de 60 metros quadrados, que era uma antiga moradia, e lá iniciamos o nosso negócio. Com a cara e a coragem. Meus pais, muito humildes, não podiam nos ajudar em recursos financeiros, mas a minha mãe, professora, me encorajava muito e queria que eu voasse. Ela queria que o filho mais velho da família já desse, inclusive, bom exemplo para os outros que estavam vindo logo em seguida. Os teus pais, então, eles te incentivaram a assumir esse risco, de certa forma? Ou eles pensavam que se tu fosse funcionário seria mais fácil, mais tranquilo? Não. Especialmente, o meu pai me ensinou muitos valores e a minha mãe o encorajamento. Então, ela especialmente sempre incentivou muito, filho, vai, voa. As asas que eu te dei para te voar são asas fortes, asas boas. E assim iniciamos com nada, mas tínhamos crédito, tínhamos um bom nome. Palavra, né? Tínhamos uma família que nos deu uma palavra muito forte. E tanto é que nós iniciamos a empresa com nada, mas nada, literalmente nada. E aí, o que eu fazia? Eu comprava a prazo em algumas pessoas que apostavam na gente e vendia à vista lá para os meus clientes. Comecei a fazer caixa, comecei a fazer capital de giro. Comprava a prazo e vendia à vista. Dentro do possível fazia isso. E aí comecei a fazer capital de giro. E a empresa começou a crescer. Em 4 anos nós já tínhamos adquirido um prédio próprio. Nossa! Para instalar a empresa, em 4 anos. Uma história, mas muito rápida. Só que isso exigia que você não tivesse sábado, que você não tivesse domingo. Acho que com você também acho que não deve ser muito diferente, né? Essa semana a gente foi Dia dos Pais, né? Então, um corre muito grande. E a gente foi no parceiro nosso, que é o pessoal da La Espésia. Tipo, a gente foi, já era 9 horas da noite, quase eu e o Paulo pegar uns frios. Eu até brinquei com a Day, vamos empreender para trabalhar menos, né? Às vezes eles disseram, né? Às vezes a gente, né, vendo de fora, diz, não, empreende, que daí tu faz teu horário, tu trabalha menos. Hein, Thaís, mas hoje tu considera que o teu negócio consegue se tocar sem a tua presença ou tu tem que estar lá sempre para poder fazer funcionar? Ele consegue tocar, tanto que quarta-feira a gente vai viajar, né, e a empresa segue tocando. Mas como tanto eu quanto o Paulo, a gente faz parte da operação, então eu sempre brinco que não é que o time não toque, mas toca sem menos 2 pessoas. E 2 pessoas num time pequeno, né? Hoje nós somos em 10, então 2 pessoas faz muita falta, é 20%, né? O pessoal de casa entender, então o Paulo hoje é teu esposo, isso? Sim, ele é meu esposo, meu sócio, meu braço direito. Desde o início, ele sempre esteve do meu lado. E eu tenho muita sorte, porque eu gosto muito da operação. Eu literalmente gosto de cozinhar. O Trufas da Thaís nasceu pela minha paixão de cozinhar. Eu sou quase formada em contabilidade, formada em finanças, fiz pós em marketing, mas quando eu uso o meu avental, assim, é lá que olho, tem o meu coração, assim, demais. E eu tive a sorte do Paulo abraçar a causa, né? Comigo desde o início, e ele é um vendedor muito bom, ele atende muito bem as pessoas e ele administra muito bem. Porque hoje o empreender não é só sobre eu gostar de fazer doce. Sim, com certeza. Isso é um dos pilares. Tu cozinhar bem é um dos pilares. Tu vender bem material de construção é um dos pilares. Mas tu não administrar direito, não souber vender direito, não souber fazer o marketing direito,
não vai o negócio. O atendimento é tudo, né? Antes de eu ter o Trufas da Thaís, eu já tinha tido uma empresa com a minha irmã, que era minha avó fazia. É uma empresa de cucas, porque eu gosto muito de cuca e pão caseiro. Comida de vó, assim, pra mim é muito nostálgico e eu gosto muito disso e acredito muito nessa cozinha. Mas aí a gente tinha um produto muito bom, mas a gente não administrou o negócio. E aí não adianta eu ter o melhor produto se as pessoas não sabem que eu tenho o melhor produto. Não adianta eu ter um produto muito top, vender, sei lá, R$1.000 no dia, se eu não conseguir mensurar desses R$1.000 o que foi despesa, o que não foi, desses R$1.000 o quanto que sobrou. E aí é nisso que muita gente boa se perde. E Thaís, o Rossi trouxe uma fala que acho que vocês vão concordar comigo. Eu fui buscar um sócio, o melhor vendedor da cidade, né? Então, veja que mesmo ele não sabendo, ele já tinha... Ui, perdão, mas derrubei aqui. Ele já tinha uma visão empreendedora de buscar alguém para ser sócio e que fosse do ramo, né? E quando tu teve esse estalo do Trufas... Tu imediatamente pensou em trazer o teu esposo? Na verdade, é muito engraçado que o Trufas ele surgiu por uma necessidade. Porque depois que eu fui à falência no meu primeiro negócio, eu jurei que eu nunca mais ia cozinhar e muito menos empreender. Foi uma experiência traumática para ti, então. É porque quando se vai à falência, e eu sempre fico muito triste quando eu vejo um negócio fechar, porque não é só uma questão financeira, que é muito ruim financeiramente falando. Na época, assim, me levou para o fundo do poço financeiramente, assim, É muito ruim, porque daí suja nome. Tu demora para dar a volta de novo, né? É bem tenso, e daí era sociedade com a minha irmã, então envolvia muitas coisas. Mas quando tu abre um negócio, tem muito sonho envolvido, né? Muito. Tu nunca vai abrir para querer fechar. E outra coisa, tu abre para ti, tem outras pessoas dependendo do teu negócio também. Às vezes tem um funcionário, tem uma sócia. Exatamente. Então, aí eu disse, nunca mais me pegam na cozinha e muito menos empreendendo, né? Eu vou ir para o mercado de trabalho. Aí fui para o mercado de trabalho, mas aí veio meu filho. Veio uma gravidez. E aí opa, o que faremos agora? Porque era meu pior momento financeiro. Nossa, eu e o Paulo, a gente morava numa kitnet. E a gente ri hoje, né? Porque na época não era tão engraçado, mas a gente ri que a gente tinha um garfo e dois garfos e duas facas. E se alguém vinha visitar, a gente comprava um terceiro, né? Aí veio o Joaquim e veio uma necessidade financeira. E o Joca nasceu dia 19 de dezembro. E eu lembro que, assim, era início de dezembro, eu não tinha nenhuma cômoda para ele. Meu Deus, e agora? O que eu sei fazer para ganhar dinheiro? Cozinhar. E estava chegando o Natal e eu sabia fazer panetone. E eu tinha comigo um ótimo vendedor, né? Aí entra também a questão dos amigos, né? Aí o Paulo trabalhava no shopping, né? Então lá tinha um número de clientes muito grandes e tinha os nossos amigos, né? Aí eu disse, a gente precisa fazer, na época a meta era 90 panetones, que daí com o lucro a gente consegue comprar como daqui do Joaquim e mais umas coisinhas. E fomos... Mas eu não tinha nem micro-ondas, então assim, meu Deus. Acho que se fosse hoje, não sei se eu faria de novo. E aí foi onde, então, o Trufas foi nascendo por uma necessidade. Foi aos poucos, então. Foi aos poucos. E daí muita gente conheceu meu produto, né? Que não conhecia antes. Quando o Joca nasceu, não é só fralda que é caro, gente. Tem lenço, tem pomada, tem médico. O que eu vou fazer para aumentar a minha renda? E eu sempre brinco, e até hoje, eu não sou do tipo que gosta de cortar despesa, eu gosto de aumentar faturamento. A gente não tem que reduzir coisa, a gente tem que aumentar faturamento, tem que vender mais. Como é que a gente vai ter mais dinheiro? Eu tinha um ótimo vendedor e eu sabia cozinhar. Eu disse, vou fazer trufa. E tinha uma demanda de mercado, porque eu trabalhava na época na Tecnovidro, e antes de mim, eu tinha uma colega, que hoje é minha amicíssima, ela vendia trufas. E ela saiu. Opa. E aí as pessoas queriam continuar tendo um docinho depois do almoço. Eu pensei, acho que eu posso estar fazendo esse docinho depois do almoço. Eu nunca vou esquecer a primeira noite que eu fiz trufas. Eu demorei, assim, para fazer 20 trufas a noite inteira. Porque daí era um tal de Joaquim chorando, e daí eu não tinha micro-ondas para derreter chocolate, era no banho-maria, e mexendo aquele recheio à mão. Eu disse, meu Deus do céu, é isso mesmo que eu quero para mim? Só que aí foi indo. E quem gosta de cozinhar, para mim, sempre é muito incrível quando alguém come meu produto e diz, caramba, é muito bom.
Aí eu vendi aquelas 20 trufas e as pessoas foram pedindo. Eu pensei, quer saber? Acho que eu vou fazer mais 20. E assim foi indo. Eu já estipulei, eu preciso de 50 trufas por semana e eu já consigo me organizar nas fraldas aqui do Joaquim. E foi indo, e as pessoas foram gostando, e foi crescendo, e foi se tornando automático. Aí o Paulo vendia lá no shopping, eu fazia as trufas, ele embalava de noite, a gente colocava o Joaquim para dormir e começava o segundo turno. E aí foi acontecendo. Então, ele, na verdade, era uma segunda renda de vocês. Era uma assim, segunda renda né? nossa. Era o segundo turno, depois do Era, trabalho. Tu vê, E aí- tu vê que são histórias bem diferentes, né? Muito. O Rossi Ah. arriscou tudo. Ele foi do 8 ou 80, zero, enquanto tu isso. foi indo aos passinhos, Não, foi construindo. Então, E eu fui são construindo realidades muito diferentes, né? e jurando que não ia viver só disso. Aí várias pessoas me diziam, ai, Thaís. Daí depois me mudei para Colombo, saí da Tecnovida e fui para Colombo. E lá, tipo, o mercado que eu tinha cresceu muito, porque eram muitas outras pessoas. E eu lembro, não sei se tem hoje ainda, mas quando alguém estava de aniversário, eles colocavam um balão na mesa. E eu pensei, eu já vou deixar uma trufinha de presente, né, pra pessoa. Aí eu já pedia pra alguém escrever o bilhete, porque minha letra é horrível, né? E escrevi, e assim surgiu o nome Trufas da Thaís. Que eu olhei pra minha amiga e disse, como é que eu vou assinar esse bilhete, né? Vou colocar abraço de quem a pessoa não me conhece. Eu coloquei, coloca Trufas da Thaís, que eu acho que vai dar bom. Olha que bacana. Aí foi surgindo o nome também e foi crescendo. Aí, que eu vendia antes 50 trufas, eu já tinha mercado pra 250. E aí foi crescendo até surgir em 2020, veio a pandemia e tudo mais. E aí eu tava na Colombo, tava felicíssima trabalhando lá, mas eu tenho que dizer que não para um pedido de produto meu, que daí foi agregando brownie e outras coisas, me doía o coração. Eu disse, já não é mais, não quero mais cozinhar, não quero mais empreender. Aí foi que eu resolvi em 2020 sair da Colombo e trabalhar só com isso. E hoje, na tua empresa, tu faz a parte mais criativa, comercial, mais financeira. Não. Que frente que tu assume? A cozinha mesmo. Cozinha. Cozinha Tu mesmo. testa a receita, experimenta. Eu fico na parte de montagem. Hoje, é claro, tudo que cria-se novo de ingredientes de cozinha, eu desenvolvo. Aí eu tenho uma pessoa que fica o dia todo só cozinhando e batendo brownie, né? Que é a Zarinha, que trabalha com nós. E eu fico na parte de montagem de produto, criação de catálogo, montagem de produto, sabe? Eu gosto de ver se transformar, sabe? Pegar um brownie e transformar ele em alguma outra coisa. E toda a parte de administrativo, quem fica é o Paulo. Aí ele E fica... essa parte criativa, por exemplo, Thaís, hoje a gente tem aqui, né, a caixinha com os nomes, enfim, com o letreiro. Toda essa parte vem da tua criação, assim, do teu time. Hoje vem tudo meu, assim. E eu digo que é muito incrível isso, porque eu achei um nicho de mercado que não tinha. E é muito nisso da visão olhar para o cliente. Eu acho que para um negócio dar certo, tu tem que pensar no cliente. E a primeira caixinha que eu resolvi colocar letras, que transformou Trufas da Thaís, fez a gente crescer muito, porque daí não é um doce. Esse doce eu fiz para o CDL. Uhum. É uma coisa especial. É personalizado. Eu pensei nesse doce pro CDL. Foi porque tinha uma cliente minha, ela ainda é minha cliente, ela mora fora do país. E ela, tinha a Tata, né, da casa da mãe dela, que estava de aniversário. Eu disse, Cris, o que tu acha se a gente fosse escrever parabéns em cima dos brownies? Acho que ia ficar tão legal, sabe? Tipo, eu acho que ela ia gostar, sabe? E aí ela disse, eu acho que seria legal mesmo. E aí eu coloquei, e aí foi indo, assim, criando, porque eu sempre digo, porque não é só mais um doce. Aí não é só mais um doce. Quando eu faço por exemplo, sábado tinha um pedido de casamento. A pessoa nunca vai esquecer daquele doce que marcou a vida dela. Então, momentos especiais. Acho que o mais importante, nós temos sempre que nós conversarmos com nossos amigos, temos que sempre deixar boas mensagens, né? Ou a mensagem verdadeira. E a mensagem verdadeira que eu tirei desse momento, ouvindo você falar, Thaís, é que eu surgi do nada e você ressurgiu. Você teve a humildade e a capacidade de aceitar ressurgir. Né? Então, acho que são momentos diferentes, mas eu tenho convicção absoluta de que é muito mais difícil a pessoa se reinventar do que se inventar.
Né? Então, você está de parabéns por essa reinvenção e que deu certo. E a dedicação que você fala... quando eu montei minha empresa, minha mulher era professora. Então, a gente chegou à conclusão de que não daria para sair do colégio que ela lecionava, porque a empresa não comportava pagar tal salário. Não que fosse um grande salário, mas, enfim, não comportava essa despesa da empresa. Então, aí estava eu, meu sócio lá trabalhando. Mas aí a empresa começou a crescer e ela também veio. Aí parou de lecionar e também se incorporou à empresa. E é assim que funciona. Aí um vai encorajando o outro, cada um tem seus dons. Hoje ela é financeira da empresa e eu sou puro comércio. Eu sou só comercial. Então, e eu administro a empresa, logicamente. E é muito incrível isso, né, Rossi? Eu vejo que o Paulo, ele sempre andou do meu lado, né, com o Trufas. E 2020, aí eu acabei, por um tempo fiz em casa, até um dia a Ali, uma amiga minha, me chamou, Thaís, eu tenho uma cozinha bem grande aqui no centro, não quer dividir cozinha comigo? E eu, meu Deus, era tudo que eu queria, porque daí era a fase de pandemia, o Joca era pequeno, aí era atender um cliente e com um nenê pendurado nas pernas, né, então é bem desafiador, assim, esse empreender dentro de casa. E aí eu saí e fui com a Ali, né, de cozinha um tempo com ela. E daí, em 2021, aí ficou pequeno aquele espaço, né? Aí a gente se mudou a cozinha para onde é hoje. Aí também, o Paulo acabou por um tempo, ele continuou, né, no shopping, só que aí depois não dava mais, assim. Eu disse, olha, vem do meu lado, porque ele estava presente, mas não era 100%, então, não tinha, ele veio comigo. E sabe que as pessoas falam muito que, porque passar o dia todo junto é ruim, porque vocês vão se matar, porque... Eu acredito que não. Boa. Né? Mas meu Deus, que vão se matar. Tu nunca teve esse desafio que a casa torna o trabalho e o trabalho torna a casa. Já vi muitas vezes essa frase. Mas é que, de qualquer maneira, quando tu trabalha em outros lugares, tu acaba levando para casa. Sim, leva, né? sim. Não tem como dizer que não. Sim. Mas quando tu tá trabalhando junto, eu entendo as dores dele e ele entende as minhas dores. E no final é uma dor só. E no final a gente até brinca, eu e ele, porque dele é meu companheirão de madrugada, né? Agora a gente tem que... No início era todos os dias às 4 da manhã, mas agora são alguns horários. E no final quem sobra somos eu e ele. Sim. No final, na boa ou na ruim, quem tá segurando a minha mão é ele. Desde nesse período de 5 anos do Trufas da Thaís, já passou muita gente trabalhando com nós, muitas pessoas incríveis. Mas no final, quem sobra somos eu e ele. Na verdade, isso também é uma mensagem interessante. A empresa tem que ter pilares, cada uma no seu tamanho. Eu tenho lá na empresa, por exemplo, 7 pilares que eu não abro mão. Claro que um dia isso pode mudar, mas assim, pilares que eu valorizo muito, muito, muito. Então, falta funcionário, muda a equipe, acontecem coisas diferentes, mas os pilares firmes e fortes. Você deve fazer isso também. Tu se importa em compartilhar com nós esses pilares, Rossi? Se não tiver problema? Não. Os pilares, primeiro, eu e minha mulher somos sócios proprietários. E depois vem pessoas que estão comigo há 30 anos, 20 anos, 15 anos. Que é mais que o braço direito, né, Rossi? Claro, e pessoas confiáveis, pessoas que eu posso compartilhar o meu dia a dia com elas, minhas dificuldades, minha noite mal dormida. Esses são os pilares. E é muito incrível tu ter pessoas família, assim. Né? Sabe que hoje mesmo eu estava comentando com outras pessoas e disse que uma das meninas, senhora, já que trabalha com nós, eu disse, eu não preciso olhar para ela e dizer, olha, fulana, eu preciso ir que tu vai às 4 da manhã amanhã. Ela só me diz, Thaís, que horas tu passa me pegar amanhã? Tipo, eu não preciso pedir para ela que, em vez de chegar às 7, que ela vá às 4. Ela automaticamente já consegue perceber e diz, olha, Thaís, tô contigo. E isso não tem preço. Sabe, Rossi, eu acho muito legal essa visão de que os pilares são as pessoas. Às vezes tu perguntaria para outro empresário e diria, o pilar é ter um bom fluxo de caixa, é ter uma reserva bancária, é ter um sistema avançado, é ter uma inteligência artificial.
No final, quem faz tudo são as pessoas. Claro, esses pilares que eu cito, que são sete pilares, 7 pessoas que são as bases da empresa, elas, que nem a Thaís falou, elas sabem que se amanhã de manhã a empresa quiser fazer uma ação, a gente já fez ações assim de abrir a loja às 6 da manhã, como fazem outras empresas, né, algumas que fazem, abrir a loja às 5 da manhã, 6 da manhã, ou então abrir a loja sábado e tarde até um horário mais tardio. Essas pessoas chaves, que eu chamo de pilares, elas sabem que é isso mesmo e que está tudo certo. E também, logicamente, quando elas pedirem qualquer coisa para a empresa, a gente também tem que ser recíproco. Exatamente. Quando eu tenho que dar resposta para uma pessoa que compõe um dos pilares da empresa, é uma resposta. Exatamente. Quando eu tenho que falar com uma pessoa que tanto faz estar aqui hoje como não estar amanhã, a resposta tem que ser diferente. Então, nós temos que também tratar bem para que a pessoa tenha essa visão, esse carinho, esse amor pela empresa. Não adianta, né? Recíproca, né? O dono da empresa, ele sabe quem veste a camisa, né? Quem está realmente ali para trabalhar, para fazer parte da equipe, que quer subir, quer avançar. E tem funcionário, a gente sabe que tem de tudo que é tipo, né? E é legal saber olhar diferente para cada funcionário, entender o momento de cada um, entender quem realmente vai vestir a camisa, quem vai para a luta junto com o empresário, né? É nesse sentido. Nós temos hoje 30 funcionários. 30 funcionários, cada dia com a sua dor de barriga, ou com a sua noite mal dormida, ou teve um filho com problema, teve que levar no médico à noite, ou brigou com o namorado, né? Então, cada uma dessas 30 pessoas vem trabalhar com um tipo de disposição, e nós temos que saber entender a todos. Né? E nós não podemos negar que nós não estamos vendo que a Maria está diferente hoje. Que ela deixa da porta para fora, né? E até porque reflete automaticamente lá no atendimento, reflete no dia a dia, reflete na entrega final do serviço, né? Então, a gente tem que se importar. Funcionário feliz faz o quê? Produz. Funcionário que não está feliz onde ele está, ou naquele momento, ele não está produzindo muito. E aí, nós, empresários, também saímos perdendo com isso. Tá? E, Rossi, nessa caminhada desse longo período, o que tu entende que mais mudou em ti, enquanto pessoa, em esse fato de empreender? Imagina só, eu ia na faculdade fazer administração, então tinha a teoria de Marx, teoria tal... teoria tal, isso tudo lógico que valeu para a formação, valeu para a época, mas tudo mudou, né? Se eu não tivesse mudado junto com tudo, né? Imagina que apareceu um aparelho chamado fax. Eu acho que era bem pequenininho. Mas eu conheço. Eu nem cheguei a ver. O seu Colombo, que era teu chefe, então, ele ia pescar comigo no Pantanal, e ele foi o primeiro que levou junto um telefone celular. Até então, a gente só podia se comunicar lá de Cuiabá para Farroupilha com sistema de rádio. Né? E veja hoje a facilidade. Então, muitas coisas foram mudando, e nós, para permanecermos no mercado como líderes, especialmente quando você é líder de mercado, como a Thaís é no setor dela, como nós somos no nosso, somos líderes de mercado, porque nós estamos nos atualizando todos os dias. E quando eu não sei fazer uma coisa, Thaís, eu tenho que ter a humildade de ter quem saiba fazer do meu lado. O seu Colombo dizia isso sempre. Eu posso não entender tudo de computador, ele dizia, mas eu tenho do meu lado quem entende tudo. Então, na verdade, nós não temos como querer saber tudo o que a inteligência artificial nos ensina ou nos proporciona, mas nós temos que ter ao nosso lado pessoas que saibam lidar bem com isso. E é necessidade, né? Cada vez mais. E é muito incrível ter pessoas do lado agregando, porque eu acho que se, por exemplo, o Trufas da Thaís, só com a Thaís, acontece. Só com a Thaís, só com o Paulo, acontece. Mas é tão mais incrível agregar outras pessoas, principalmente falando de cozinha, porque às vezes, essa semana, a dona Tere, a gente estava com uma dificuldade lá num papel, e ela, né, na forma de brownie, ela disse, e se a gente fosse mudar por tal coisa? Meu Deus, foi incrível. Eu disse, como eu nunca pensei nisso, sabe? Então, é tão incrível ter outras pessoas, porque te faz
sair daquela tua zona e às vezes a gente não enxerga, né? E O que olhar para o outras- outro é tão óbvio, às vezes para ti nem passa Nem pela tua passa. cabeça. Tá, mas E aí é a pergunta, muito bom. quanto custou essa informação que ela te deu? Nada. Nada. Quanto você ganhou por saber Meu ouvir? Deus, muito. 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 E às vezes posso estar errada no que eu estou falando, mas ou até quando às vezes é tão óbvio que a outra pessoa chega a dar até uma dor no ego, né? Aham. Meu Deus, como assim que eu não percebi isso? Eu tô à E aí, se frente, tu né? não Eu é que- humilde, e eu já estive com gestores, né? Porque eu já trabalhei em algumas outras empresas, com gestores onde a gente passava esse tipo de informação e ideia, e a pessoa não tinha humildade de dizer, não, é realmente. É só por birra, né? Se Não tu- vou botar. Não vou botar Exatamente. porque não foi a ideia Então, minha. eu acho que isso é muito importante a gente, enquanto líder, né? Enquanto estar à frente de uma equipe, tu ouvir. Tem coisas que tu vai ouvir, tu Vai vai filtrar, realmente né? não tem como aplicar, né? Uhum. Porque a gente, enquanto empresário, empreendedor, eu acho que é isso que uma das coisas que mais me mudou o empreender é a visão do todo. Uhum. Porque hoje eu não olho só para isso, eu olho para o todo. Ah, mas esse papel vai me custar quanto mais, sabe? Então, hoje a gente tem a visão do todo. Mas ter a humildade e reconhecer, não, realmente a ideia dela é muito melhor do que a minha. É abrir E espaço, aplicar né? isso Uhum. muda todo o jogo. Mas aí tá, eu achei muito interessante quando você falou antes que eu gosto de estar por trás de um avental. Uhum. Mas é diferente. Quem está por trás desse avental é uma pessoa que tem faculdade, tem conhecimento, tem curso, tem formação, contábil. Está por trás de um avental uma pessoa que não está ignorando o que está acontecendo na empresa. Exato. Que tem conhecimento sobre o todo. É. E eu acho que esse é o grande valor. Isso é muito, e muda você pode tudo. estar lá na minha mesa, que eu sento no meio da loja, lá fazendo meus controles, meus trabalhos, mas eu tenho a visão do todo. E aí eu vejo que você também tem isso lá. Muito. E eu gosto muito, por exemplo, quando eu estou na cozinha, semana passada, a Zara, que é quem fica na cozinha, estava de férias. Eu estava lá na cozinha e virada para toda a mesa de montagem, toda a sala onde as meninas fazem esse tipo de produto, né, a montagem. E eu observo tudo. Se a Giovana está respondendo um cliente lá no Ads, eu estou ouvindo e já sei a maneira que ela tem que falar. Então, isso acho que foi o que mais me transformou em empreendendo, é ter a visão do todo. E é por isso que eu digo, tem muita gente que talvez faz doce muito melhor do que eu. Mas talvez peca e não cresceu por não se abrir e ter a visão do todo. Do todo. Porque não basta tu ser bom no que tu faz. Tu tem que conhecer um pouquinho de tudo e tem que operar em todos os negócios. Não adianta eu ser boa em fazer E ao mesmo tempo ter o doce. equilíbrio de dar autonomia para a equipe, né? Exatamente, muito. De avançar, de muito. trazer novidades, enfim. Isso que o Sérgio colocou aqui, e lembro muito, desde pequena, de ir até a loja e ele tá com a mesa no centro da loja, né? E é muito isso, é a visão do todo, né? É tu estar ali presente também no teu negócio. Sim, só que vão mudando alguns valores. Por exemplo, eu sempre quis estar onde as pessoas estão. Minha maneira de ser, eu nunca fui de ficar fechado num escritório. Mas, com o passar do tempo, a empresa foi amadurecendo, fui firmando meus pilares e hoje eu participo menos das atividades da empresa. Eu fico disponível, os meus funcionários todos sabem que eu estou disponível na minha mesa, 100% disponível para eles e para os clientes. Mas só se utilizam de mim quando precisa. Quando precisa. Entendeu? Mas sabem que eu estou disponível. E esse é um grande problema do empresariado, não no geral, mas de muitos empresários, que não estão disponíveis nem para o funcionário, nem para o cliente. São maneiras de ser. Eu não. Eu gosto de estar 100% disponível, porque até, às vezes, pode surgir uma trufa que deu um probleminha, ou pode surgir um material de construção, que eu vendi um porcelanato que deu um pequeno problema lá. E isso tem que ser resolvido lá na empresa. Isso não pode ser resolvido em outra instância, em outro lugar. E se você resolve lá, o problema ele é menor. Sim. Se você deixa isso ir para frente, o problema fica muito maior, mais oneroso para a empresa. Você concorda, Thaís? Muito. E sabe que eu vejo nisso de resolução de problema com o cliente?
Quem atende o nosso WhatsApp, que hoje é 80% da nossa demanda, ela tem total autonomia para falar com o cliente, para resolver o problema. Mas quando acontece um problema, tanto eu quanto o Paulo, a gente faz questão da gente tratar esse cliente. Não por nada, não porque a palavra da Giovana ia pesar menos do que a nossa. Mas me parece que se eu fosse lá no Rossi e desse um problema e o Sérgio Rossi se importasse com o meu problema e ele teria outro peso. Claro. Então, toda vez que dá algum problema, a gente faz questão, e normalmente é o Paulo, ou então se eu estou por lá e vejo também, eu gosto de mandar uma mensagem para o cliente dizer, eu tô me importando contigo, porque eu não vou dizer que não acontece. Acontece. Sim, é natural. Sim, principalmente em altas demandas. Tipo, agora a gente teve Dia dos Pais. Meu Deus, a gente atendeu, 300 clientes um dia. É óbvio que vai ter um problema. Mas o que a gente faz muita questão de mostrar para o cliente que o teu problema é importante para mim. Não é porque é só mais um kit de 6 brownies, é importante para mim, porque eu, Thaís, e eu vejo que quando retratam um problema comigo, a empresa cresce no meu conceito muito e tu esquece do problema. Só que quando parece que aconteceu um problema, a empresa, passou o pano, não resolveu. Não se importou com a minha dor. Porque eu sempre digo, para a empresa foi só mais... Por exemplo, para nós aconteceu um problema num kit de 6 brownies. Para a empresa, muitas vezes, é só mais um kit de 6 brownies. Mas para o cliente... era muito importante. Para o cliente, era o produto dele. Então, sempre que acontece um problema, a gente para toda a empresa e resolve o problema. E, normalmente, quem está à frente aí somos eu e o Paulo, porque eu acho que parece que tem um outro peso, né? O Sérgio Rossi está se importando com a minha dor. Então, poxa, eu sou importante. Sim, aquele das pessoas pensarem, peraí, mas... eles são muito superiores a mim. Eles são os comandantes da empresa, eles são os proprietários, eles não vão se importar comigo. E eles vão se sentir muito mais próximos da gente e muito mais parecidos com a gente. E isso faz uma diferença enorme. Por exemplo, eu tenho no meu ramo de material de construção os pedreiros, os carpinteiros, os eletricistas, os instaladores, enfim, aquelas pessoas do dia a dia das obras. E, de vez em quando, eu devia fazer mais, mas de vez em quando eu faço isso. Eu monto um cesto com alguns produtos, ou pego uns refrigerantes, ou eu nunca vou de mão vazia. Vou nas obras, conversar com esse pedreiro, com esse servente de pedreiro, com esse construtor, com esse instalador, e levo alguma coisa junto, e isso faz uma coisa muito linda. Isso dá um comentário entre eles muito grande. Conecta, Quanto custa? Quase nada. Nada. Então, vejam que dá para nós temos o WhatsApp, que é muito importante, nós temos a inteligência artificial, que é muito importante, mas o contato... Mas o aperto de mão... O contato, o olho no olho, ninguém nunca irá substituir. Ninguém. Exato. Sabe que eu acho isso muito importante. Esse que tu até comentou, conecta. Fazer a pessoa se sentir especial. Nesse momento, a pessoa... E eu acho que isso é uma coisa que as pessoas nunca vão esquecer. Tem até uma frase que eu gosto bastante, que diz que as pessoas vão esquecer de várias coisas, mas elas nunca vão esquecer de como você as fez sentir. E naquele momento, aquela pessoa está se sentindo especial, está se sentindo muito valorizada. E isso faz toda a diferença. Eu gosto muito de criança, muito, demais, assim. E às vezes vem criança, eu ouço lá da cozinha o burburinho das crianças lá no café. E se não tá tão corrido, aí eu vou lá na frente, ou o Paulo, né, manda as crianças lá pra cozinha, elas fazem um brownie comigo e tal. Meu Deus do céu, elas se sentem assim, incríveis. E aí, toda vez que o pai e a mãe dela vão querer tomar um café, onde ela vai querer ir junto? E hoje as crianças, elas têm um poder de decisão enorme. Muito grande. E eu sei porque eu tenho um filho de 7 anos, e normalmente a gente já vai pensando o que fazer para ele estar feliz. E eu vejo que quando eu vou num lugar e tratam bem meu filho, meu Deus, eu quero voltar lá sempre. Conquistou, né? E não é nem... Eu não faço isso de uma forma intencional, mas acaba, né, atraindo.
E aquela criança, ela se sente muito especial, porque, não, eu fui lá na cozinha da tia Thaís e eu fiz um brownie com ela, mamãe, eu fiz um doce para vocês. Ela nunca vai esquecer. O pedreiro que tu levou a comer, nunca vai esquecer. Então, esse se importar com as pessoas, eu acho que é o que faz dar certo. E esse pedreiro, esse construtor, esse eletricista, instalador, ele vai para casa e comenta. E isso gera comentário na família. A esposa dele vai no Instituto de Beleza no sábado e tarde, vai comentar o fato. Então, olha como que isso pode repercutir bastante. E eu para te invejar, tá? Eu tenho na minha loja, por exemplo, e eu digo que são meus futuros clientes. Nenhuma criança que entra lá, que eu esteja presente na minha mesa, que eu veja, eu, pessoalmente, faço questão de levar um pirulito para essa criança. E ainda para valorizar mais o evento, ainda eu pergunto assim, como é que é teu nome? Pedrinho. Pergunta para a mamãe se você pode pegar um pirulito. Aí o Pedrinho chega para a mamãe e pergunta, eu posso pegar um pirulito? Aí a mamãe também já está vendo o que está acontecendo. E aí eu entrego e ele fica muito feliz. Que incrível. E aí eu brinco mais um pouquinho e digo assim, preciso tratar bem meu futuro cliente. Quem disse que não? A loja tem 42 anos. Tem muitas pessoas que vinham junto com o pai, pequenininho, e hoje já compram sozinhos. Exatamente. Né? Ou com o filho junto. Então, na verdade, é isso. O que você está fazendo está perfeito. Mas isso que vocês... E o que eu faço, eu acho também é legal. Isso que vocês trazem, assim, essa quebra de tabu, como o Rossi trouxe, né? Intocáveis. Eu vou lá e não vou ver a Thaís, ou não vou ver, né, o Rossi. Então, essa proximidade é cada vez mais o que a gente chama de personalização, né? A pessoa se sente acolhida, a pessoa se sente bem naquele local. E eu acho que isso vem muito do que a gente queria transmitir também com o Projeto Conecta, porque é conectar mesmo as pessoas, né? E a gente aprende muito com eles e aí também consegue ensinar e talvez está inspirando essas gerações de alguma forma que a gente nem tem ideia do quanto fez, né, diferença aquele pirulito ou levar lá na cozinha, fazer um brownie junto, né? Então marcam realmente. E vocês entendem que isso motiva vocês no dia a dia? Muito. Dá brilho? Muito, meu Deus. Eu acho que isso faz toda a diferença. E sabe, e só uma ressalva que eu já estou numa geração um pouquinho mais nova, né? E tem uma geração que está chegando agora. Claro. E eu acho que a geração que está chegando agora é uma geração que quer mais ainda essa proximidade, né? Por mais que eles são muito, muito da tecnologia, né? Muito intelectuais e muitas vezes numa roda de papo acabam não participando tanto, mas cada vez mais eles querem comprar de marcas onde eles se sentem incluídos, né? Se sentem fazendo parte. Então, é diferente e é muito legal, Sérgio, um empresário que já está há 42 anos no mercado ter essa visão. Porque a gente tem muitos empresários, né? Que é aquele empresário que ninguém vê. Isso. Não é um empresário que tem a humildade de dar um pirulito para uma criança, ou tem a visão que, tipo, tô dando um pirulito para essa criança e construindo o meu cliente lá da frente. E isso é dessa geração de agora. E cada vez mais as pessoas, eu vejo que essa geração está buscando se conectar com marcas que falem a linguagem dela, com marcas que apoiem as causas que apoiam. Tipo, não é comprar um produto por comprar. Cada vez mais, não, eu vou comprar um produto que acredita na mesma coisa que eu acredito. Então, é incrível ver um empreendedor que está no mercado há 42 anos conversar essa linguagem. Porque a gente não vê tanto isso, não né? É muito comum. Não é comum. É mais comum de quem tem pegada mais jovem, assim. Mas é muito legal ver alguém que já está tanto tempo no mercado e tão consolidado no mercado, porque tu não precisava dar um pirulito, né? Mas não é? Me deixa feliz. Tipo assim, exatamente. Motiva. Então, tipo assim, meu Deus, não tem preço. E nós temos um mural lá onde dá para escrever bilhetes, né? Tem muitos clientes que vêm. Mas os que eu tenho na nossa mural de pedidos lá dentro, que eu deixo os bilhetinhos, é os das crianças. E eles fazem desenho para mim. E às vezes eles vêm lá na cozinha me abraçar e dizer que eu sou a melhor doceira do mundo. Gente, não tem preço. Não tem dia ruim que não por isso. Saber que antigamente, claro que hoje não tem mais esse tipo de empresário, ao menos eu acho. Antigamente, a gente ligava para um pequeno empresário
E ele dizia para a secretária, diz que eu não estou. Diz para Eu já mais trabalhei tarde com que uma estou pessoa assim. em reunião. Um empresário que tivesse lá 7, 8, 10 funcionários, ele não te atendia, porque ele não queria atender. Então, ele mandava a secretária dizer que estava em reunião. Hoje, um representante comercial vem na empresa, eu posso não comprar nada, mas eu atendo a todos. Todos os representantes comerciais que vêm na minha empresa, eu atendo. Nem que seja para dizer não tem problema. Mas eu atendo a todos, porque provavelmente ele entrou na minha loja pensando em me oferecer bons produtos para que ambos ganhem dinheiro. Para ele ganhar dinheiro e para nós também. Então, não só a criança, o cliente. Por exemplo, no meu depósito, o caminhoneiro que vem de longe fazer uma descarga, ele é obrigado a ser bem tratado. O meu funcionário é orientado para isso, para que ele seja bem tratado. Né? Porque ele também leva consigo uma imagem da empresa. Claro. Né? Eu tinha um sócio antigamente, na empresa anterior que eu era sócio minoritário, que ele dizia assim, Sérgio, quando tu vai assinar, na época que se usava muito cheque, quem podia, né? Tinha vez que eu não podia nem ter cheque. Né? Então, ele dizia assim, Sérgio, quando tu vai preencher um cheque, faz tudo bem caprichado, a letra bem bonita, porque o cheque, ele visto, ele é a tua imagem. Da maneira como você escreveu no cheque e assinou o cheque, ele representa uma parte da tua imagem. E é verdade. Então, a maneira como nós apresentamos as coisas Claro, sempre muito. está transportando a nossa imagem. A maneira como é a tua trufa representa uma parte da tua imagem. A minha loja é a mesma coisa. O que eu queria dizer com isso, só para não me alongar muito, mas dizer assim também que você elogiou os 42 anos de loja, eu acho que é bacana, porque hoje em dia eu faço parte de 3% das lojas do mundo, 3% só chega a 42 anos. Ok. Mas a loja não pode ficar velha. Ela tem 42 anos, ela vai chegar a 50, se Deus quiser, mas ela não pode ter características de loja velha. Ela tem que se reinventar todos os dias. Pois é, Rossi, nós queríamos Com novas entender coisas. um pouquinho mais também. Quais são os desafios que tu acha que hoje uma loja, uma empresa tem para se modernizar? Tu acha que é uma tarefa difícil, uma tarefa que vai levar tempo? Qual que é o desafio que a empresa tem realmente para poder não parar no tempo? Tem que reinvestir. Tem que saber que esse computador que foi comprado há X anos atrás, hoje ele não pode mais estar aqui. Tem que ser um outro computador. Essa maneira de se comunicar com o cliente hoje tem que ser diferente. Uma característica que uma loja antiga pode ter, porém não velha, né, essas inovações todas, a reformulação de vitrines, a nova linguagem dos funcionários. Por exemplo, você entra numa loja que pode ser até nova, ou uma fábrica, como você tem uma vassoura no chão, ou tem uma teia de areia num canto de um pilar. Isso é sinal de coisa velha. De desleixo. De desleixo, de coisa mal cuidada. Descaso, né? De descaso. É uma das coisas que o cliente mais observa quando entra num ambiente. Imagina no teu ambiente, que é mais delicado do que o meu nesse sentido. Onde o cliente enxergar ou perceber algo nesse sentido, ele vai ficar decepcionado. Muito. E tu, Thaís, como é que tu vê isso? Eu já te acompanho nas redes sociais, sei que tu investe bastante em marketing, sempre faz ações legais, divertidas. Como é que tu vê quem não investe tanto nessa área? Você acha que tem como avançar? Tu acha que vai acabar parando no tempo? E complementando a pergunta do Pedro, como tu enxerga isso empreendendo em Farroupilha, né? Se tratando da nossa cidade. Eu brinco que, não sei se é porque Farroupilha me deu tudo que eu tenho. Eu não sou natural de Farroupilha, mas eu sou um pouco bairrista, assim. Me dói quando as pessoas vêm falar mal de Farroupilha. Porque eu enxergo tanto potencial em Farroupilha. Sério mesmo, assim. Enxergo muito, tanto que eu sou louca, somos loucos ao ponto de ter 2 lojas de doce dentro de uma cidade, né? Mas eu vejo muito potencial na nossa cidade, muito potencial.
Eu acho que a gente está muito bem posicionado entre pontos turísticos muito fortes da Serra Gaúcha. Eu acho que a gente tem um poder aquisitivo muito alto da população, comparado em outras regiões que eu já morei. Eu acho que, então, as pessoas têm. Então, eu acho que empreender em Farroupilha, claro que te exige um pouquinho mais, que eu acho que as pessoas, até tu conquistar as pessoas. A gente ainda está num lugar com ares interioranos. Então, assim, demora um pouquinho mais para te conquistar. Mas depois que tu leva para dentro da tua casa A confiança, e que tu abraça as pessoas... Gente, sério, a gente tem clientes que são nossa família. Que eles, assim, acompanham e a gente acaba mostrando um pouquinho mais, né, da nossa família. Eles já chegam... Eu nem muitas vezes não conheço, porque as pessoas acabam me conhecendo e eu acabo não conhecendo todas as pessoas, né? Então, hoje mesmo, em vários lugares que eu cheguei, tipo, as pessoas chegam e perguntam do Joca e perguntam da nossa família. Então, eles hoje fazem parte da nossa família. Então, gosto muito de empreender em Farroupilha, assim... Mas tem que ter um jogo de cintura. É como nós estávamos falando dos funcionários, que as pessoas, elas oferecem para ti e tu tem que oferecer na mesma medida. Então, na mesma medida que eu ganho de Farroupilha, e eu acho que a gente ganha muito... Meu Deus, há 7 anos atrás eu tinha nem micro-ondas. Há 6 anos atrás eu não tinha micro-ondas. Hoje o empreender nos possibilitou comprar a nossa casa... Ter um carro, sabe? Meu Deus. Né? Ter 2 lojas, empregar outras pessoas. Hoje, a nossa empresa é fonte de renda para outras pessoas. Então, isso é muito incrível, sabe? Isso que o empreender nos proporciona é muito incrível. Então, aí eu me sinto na obrigação de devolver um pouco para Farroupilha, em fazer ações distribuindo doce na rua. A gente já foi lá no hospital, distribuiu doce no hospital. Quando a gente... Participa do projeto da CDL. Exatamente. A gente faz várias coisas que a gente acaba não postando, né? Mas, principalmente, eu gosto muito de criança. Então, em entidades onde tem crianças, quando eu vejo alguma ação de Natal, eu gosto muito de envolver. Então, eu acho que a gente recebe tanto, a gente também tem que devolver. Porque o teu tem negócio... que ser uma troca. Então, quando a gente só espera que a empresa, que a cidade e as pessoas da cidade nos deem coisas e a gente não devolve nada para a cidade... Sim, não prospera, Aí né? não prospera, sabe? E que a gente estava falando do inovar e do empreender, né? De marketing. Eu acho muito importante. Eu tenho formação em marketing, mas eu acho que as pessoas elas têm que saber o que tu está fazendo. Principalmente na comida, eu acho que comida é muito dinâmico, né? Tem dias que a gente chega na cozinha e não tem nenhum pedido. Eu chego lá no mural e não tem nada de pedido. Aí eu olho para as gurias e digo, como é que nós vamos fazer virar isso aqui? Nem todo dia é incrível, Claro, né, Sérgio? claro que Nem não. todo dia. Quando tu cresce um pouco, as pessoas acham que acontece automaticamente. Mas não acontece. Todo dia tu tem que acordar e fazer acontecer. Muitas vezes a gente entra na cozinha e não tem nenhum pedido. Aí o que eu vou fazer? Eu vou lá para a cozinha, invento um doce novo, crio desejo em vocês, porque eu tenho que ficar lutando ainda, porque as pessoas querem o quê? Emagrecer. E eu quero o quê? Vender doce. Que digamos assim, né? Aí todo dia eu tenho que ficar lutando contra isso, né? Porque todo dia tem que dizer pra pessoa, tudo bem, comer um docinho. Aí na segunda, hoje tu merece. Daí outro dia ele precisa, no outro dia ele pode, no outro dia acho que hoje você quer. Né? Tem que ficar gerando necessidade o tempo inteiro. Não dá para parar, não dá para parar. E é isso que nem o Sérgio disse, é cuidar, tipo, hoje a rede social, o Instagram, acaba sendo uma vitrine. Sim. Para o meu público é muito uma vitrine. Então, hoje a gente não tem uma agência de marketing, porque eu sou um pouco chata. E eu acho que eles, às vezes, acabam engessando demais e querendo falar muito difícil. E eu gosto de ser descontraída nas nossas redes, sabe? A gente gosta de falar com o cliente da mesma linguagem que ele entende, que é essa linguagem aqui de bate-papo com o cliente. Eu gosto de bater papo com o cliente no Instagram. E às vezes a gente contrata uma empresa, né? E que ela não enxerga o cliente da mesma forma com que a gente enxerga. Não consegue traduzir. Não consegue traduzir. Eu queria te perguntar, se tu tivesse aberto a tua empresa na época que o Roça abriu, há tantos anos atrás,
tu acha que tu estaria desse tamanho que tu tá hoje? Ou tu acha que muito desse resultado que tu tem é por conta das redes sociais, por causa desse marketing que tu investiu, por causa dessas ações que tu fez? Nossa, boa pergunta. Boa pergunta, né? Olha, então, eu acho que cada momento tem os seus desafios, né? Eu acho que a rede social, ela ajuda muito para entrar no cliente. A primeira entrada, a vitrine. Mas tu só se mantém se tu for bom. Tu só vai voltar se o meu produto realmente for bom. Tem uma empresa que é praticamente do mesmo segmento que o meu, que é Que Delícia. Que delícia. Mas eu conheço por Que Delícia. Que ela tá o quê? 30 anos no mercado? Mais? Deve estar por aí. Ela surgiu quando não tinha rede social. Sim. Mas ela é uma gigante porque o produto dela é bom. Com certeza teve desafios. É bom. Com certeza teve mesmos desafios do que eu. Só que ela foi fidelizando o cliente por ter um produto bom. Então, a gente está no mercado e hoje, graças a Deus, meu Deus, a rede social é muito incrível, assim, é onde a gente capta muito cliente. De forma barata, pode dizer, né? Muito barata. Então, eu capto o cliente na rede social. Sim, tu acaba alcançando talvez uma pessoa que jamais iria Exatamente. até lá, né? A gente teve, há um mês atrás, mais ou menos, um menino que veio de Caxias gravar um conteúdo para nós. E, meu Deus, o movimento do nosso café, principalmente pessoas de Caxias, de Garibaldi, Pinto Bandeira da região que veio, foi incrível. E é isso que eu digo, que eu gosto muito de fazer esse movimento contrário. Porque a gente vê tanta gente saindo de Farroupilha e indo para outras cidades para comer, que eu acho tão incrível quando vem alguém e diz, ai meu Deus, vem para Bento, vem para Caxias, a gente precisa, tipo, o pessoal sai para vir aqui. Eu digo, não, mas é muito bom estar em Farroupilha. Talvez daqui 5 anos a gente converse e digo, não, dei uma saída. Mas hoje é um sentimento que, por que não as pessoas virem até Farroupilha para provar o nosso produto? Até pela nossa localização. Nós somos o centro de tudo. Meu Deus, muito. Hoje eu, como você também, eu devo muito a Farroupilha, tudo que eu cresci até hoje, e também acho que dou um bom retorno através das entidades, sempre procuro dar um bom retorno, sempre estive envolvido com entidades, e é uma forma de retribuir. Né? Muito. Mas o cliente da região também, para nós, ele acaba sendo importante hoje. Caxias, Bento Gonçalves, Alto Feliz, Bom Princípio, São Videlino, Antônio Prado, Nova Roma, Castro Alves, essa gente toda são clientes da nossa empresa hoje por esse carinho que eles são tratados quando vêm nos visitar. E isso forma um movimento enorme, né? E faz com que a gente cresça. Então, Thaís, você também, quer você queira, quer não, você está fadada ao crescimento. Você está abençoada ao crescimento. Porque também você tem essa forma de saber retribuir. Né? Eu acho que isso é muito importante. Saber retribuir ao nosso cliente. Exato. Retribuir e reconhecer, né? Eu vejo que nem sempre as empresas acabam reconhecendo os clientes, né? E eu sempre deixo muito claro, assim, que tudo que a gente é, enquanto pessoa, hoje cresceu enquanto pessoas também, é porque os nossos clientes estão com nós, sabe? Hoje mesmo tem uma clientinha nossa que está fazendo 5 anos. E eu lembro que a mãe dela fez a caixinha para contar para o pai que estava grávida. E eu vim acompanhando ela todos os anos, assim. Tanto que nesse sábado a gente vai viajar. E aí eu tinha reduzido muito o número de pedidos. Como eu disse, 2 pessoas a menos no time, né? Mas aí quando ela me mandou o pedido, disse, não, essa é especial. Porque eu acompanho ela desde a barriga. Então, é muito legal esse construir, assim, sabe? É muito mais que um cliente. Se torna quase um amigo, né? E percebam, muito mais. Né, que vocês dois trabalham com os sonhos das pessoas, Ai, né? Até isso muito. participa, né? De um chá de bebê, de um casamento, de uma formatura, que a pessoa jamais vai esquecer daquele momento. Exatamente. E o Rossi é na construção da sua casa, do seu empreendimento, do seu negócio. Então, assim, a gente também lida com os sonhos das pessoas, né? A gente faz parte daquele pequeno pedaço que é muito para aquela pessoa. Não se pode brincar com o sonho das pessoas.
Fato. Não se pode. Isso é uma coisa que no teu subconsciente fica gravado por gerações. Por Muito. gerações. Se você brincou com o sonho de uma pessoa, não pode. E da Ela mesma forma o jamais vai contrário, né? esquecer. Se for uma coisa boa, ela sempre vai lembrar, o Rossi, É. que me ajudou a Me construir minha auxiliou casa, naquele que me deu umas momento. dicas A Thaís boas. estava É. presente naquele Sabe momento. que teve, acho que foi 2021, quem estava no WhatsApp, afinal, comandou errado uma torta, né? Era para ser uma torta de número 15 e a pessoa comandou uma torta redonda. E a cliente chegou, a gente fecha às 4, chegou a pegar às 3 horas da tarde. E ela olhou para mim e ela disse, mas era a torta de 15 anos da minha filha, ela sonhou com essa torta. Aí eu disse, não, eu vou... E na época eu não tinha nem brownie pronto, porque era uma produção bem menor, assim. Eu disse, não, Vamos dar um jeito. Nós vamos a sua resolver. filha vai ter uma torta de número 15. Então, para ela não era uma torta. Era a torta Sonho de da 15 filha. anos. Ela só estava fazendo 15 anos. Aquele ano Sim. nunca mais ia Nunca se mais. repetir aquilo. Então, tipo, é realmente muito importante. E eu acho, Sérgio, que nós podíamos fazer uma parceria, né? Quando eu faço a caixinha de quer casar comigo, já vamos colocar um cartão. Então, olha aí, ó. Um cartãozinho, ó, já que vai Conexão. casar, quiser Conexão. construir a casa, já tem o fornecedor, né? Acho que nós Opa. podíamos Gente. fazer. Até porque descobri hoje à noite que nós temos uma identidade muito grande de pensamentos. Olha. Eu fico muito feliz com isso. Eu também fico bem O teu feliz. sucesso não é por acaso. Ai, E- espero que eu faça 42 anos também, né? Ia ser Vai, incrível. com certeza, com certeza. Seja isso. E que bacana esse momento, né? Ver que gerações diferentes, porque a gente tá falando dos negócios do Rossi lá de 42 anos atrás, da Thaís agora, né? Nos últimos 10 anos Uhum. aqui. Mas, ao mesmo tempo, quanta coisa se encontra, né? Muito. Então, eu queria pedir para vocês deixarem um recado, agora final, pra gente tá... Olha, já passou quase uma hora, a gente nem percebeu, né? A gente fala Mas um demais, né? recado final, assim, de coração mesmo de vocês, para esses jovens que estão iniciando agora e que querem empreender. Que tá com medo de arriscar, Quem mas tá precisam com desse medo. incentivo. É. Exatamente. Qual recado vocês deixariam para aquele eu lá do início? Olha, primeiro, antes do recado, eu queria falar algo que o Sérgio começou no início, falando sobre pais. Uhum. É como é importante ter pais fortes, que criam filhos fortes. Eu só empreendi e tenho certeza que assim com o Paulo também, porque eu tive pais muito fortes que nunca me deram a opção, nunca falaram, não, mas acho que não arrisca. Eu lembro que eu vim do Mato Grosso, quando tinha 17 anos, porque eu tinha ganhado uma bolsa de estudos, e eu lembro que meus pais tinham 0 dinheiros para me ajudar. E eu lembro que meu pai só disse, vai, o que pode dar errado? Vai, ele nunca me pediu para não ir. Eu lembro que teve uma vez, eu até quis voltar, ele disse, não, mas o que tu quer fazer aqui? Teu sonho mora lá, vai e arrisca. O que pode dar errado? É de morrer? Não é de morrer, então arrisca. Então é muito importante quem é pai e criando filhos assim, sem medo de arriscar. Dando esse apoio. Dando esse apoio. Olha, meus pais sempre me deixaram falar, não temos dinheiro para te ajudar, mas a gente quer que você vá. Então isso é muito importante. E para quem quer empreender, eu sempre digo que primeiro tu encontra algo que tu goste. Mas gosta mesmo, não paixão, que daí passa, amor. Porque empreender é como criar um filho, que tem dias que ele vai te tirar do sério. E aí tu tem que amar. Porque senão tu desiste. Porque não é fácil. E não é por ser clichê, porque fala que não é fácil, mas na verdade, gente, não é fácil. Eu deixei meu filho chorando em casa, eu e o Paulo deixamos o Joaquim chorando em casa muitas vezes. O sonho do Joaquim é que eu não trabalhe no sábado. E eu tô lá todo sábado, então, e é difícil, e daí tu te acostuma com uma equipe, aí tu tem que trocar toda a equipe, e aí acontece coisas, tu planeja uma coisa, e aí tu tem que replanejar de novo. Então, para isso, tu tem que amar. Amar, mas amar mesmo, assim. E ter conhecimento de que tu tem que saber de tudo um pouco. Tem que querer se abrir a aprender de tudo um pouco. Não, eu gosto de cozinhar, mas eu não gosto de marketing. Mas eu não gosto de finanças. Ou tu vai atrás de alguém que seja muito bom nisso. No meu caso, tem o Paulo. Eu não gosto de planilhas, me formei em finanças, mas é algo que eu conheço, mas não gosto de trabalhar com isso todo dia. E eu tenho o Paulo do meu lado, que é maravilhoso fazendo isso. Ou tu encontra pessoas que venham contigo e façam isso, somam,
E aí tu também tem humildade de dizer, não, eu vou acatar o que ele está falando, ou então tu não começa, porque não é de barbada, mas vale muito a pena. Assim como o filho, vale muito a pena. Dá pra ver o brilho no muito olhar maravilhoso. dela, né? Eu não troco... Olha... Dá pra ver que tu tem Dá pra orgulho. ver, dá pra Orgulho da tua demais, empresa. demais mesmo, assim, quando eu faço um produto e eu vejo que as pessoas provam e dizem que é bom, ou tipo, hoje a gente foi em alguns lugares, eu disse, eu dei pro meu marido a caixa pro Dia dos Pais, e meu Deus, ele gostou muito. Aí toda a dor passa. É tipo filho que te faz ficar acordada a noite toda com febre e de manhã dá um sorriso, daí todo cansaço vai embora. Uhum. Mas tem que amar. Se não ama, nem arrisca. Tipo, eu tô infeliz na minha vida, vou empreender. Não, não faz isso. Não faz, porque não vai dar bom. Aí não adianta. Vamos colocar alguma coisa para ganhar dinheiro. Nossa. Vamos Que colocar não se ouve qualquer isso, coisa né? para ver se a gente consegue mudar essa vida. Não. Você tem que ter identificação. É. Tem que ter identificação, tem que saber acordar de noite e não pensar numa cachoeira nem numa viagem, pensar na empresa. Muito. Tem que saber acordar de noite e pensar que será que amanhã vai entrar dinheiro para pagar todos os títulos que vão vencer? Depois amanhã tem que pagar a folha de pagamento. Será que eu vou conseguir dar a volta? Que esse mês está bem difícil. Sabe? Tem que saber pensar em tudo isso. Mas, como você falou, faço minhas tuas palavras também, tem que amar o que está fazendo. Por isso que quando vai decidir montar um empreendimento ou montar uma coisa própria, em primeiro lugar, tem que ser apaixonado pela causa, não colocar qualquer coisa. Antes, né? Isso, ser apaixonado, conhecer, dominar, ter identidade com aquilo que está fazendo, né? E aí a chance de dar errado é pequena. Menor. E quanto a começar do zero, não tenha medo. Ninguém deve ter medo disso. Deus. Comece do zero, vai chegar no 1, vai chegar no 2, um dia você vai ser 10. E quando você for 10, vai ser o grande desafio. Não é no 1 e no 2. O grande desafio é quando você chegar a ser um empresário nota 10. Porque daí você tem que se manter nota 10. Então, esse vai ser o grande desafio. É verdade. Então, mas que isso seja para encorajar a todos que queiram empreender. É uma coisa fascinante, uma coisa linda, maravilhosa. Você tem que saber sorrir e chorar. Você tem que saber os momentos bons e os ruins, mas com certeza absoluta, se você for um bom administrador, os momentos bons serão infinitamente superiores aos ruins. E eu sempre digo que nunca compare o teu bastidor com o palco de alguém. Porque às vezes eu tô começando, e eu lembro quando eu comecei, daí dava uns perrengues e, meu Deus, dava várias coisas erradas. E eu via alguém que já estava maior do que eu, pensava, meu Deus, mas não dá nada de errado nessa pessoa. Não dá porque a gente mostra o show pronto, né? Bastidor ninguém mostra. Exato. Né? Ninguém mostra. Né? Só que muitas vezes a gente pega o nosso bastidor extremamente bagunçado, que é um caos, e que hoje continua sendo um caos, tá? Hoje ainda fervem recheios por cima, queima fogão e queima brownie. Ainda tem dias que eu digo, meu Deus do céu! Só que eu não mostro. Raras as vezes a gente mostra. A gente mostra o produto pronto. A gente mostra show. Quem sobe, a gente mostra quem sobe no palco. Mas o bastidor bagunçado, a gente normalmente não mostra. Quem está começando, muitas vezes tem mania de pegar o bastidor bagunçado dele e comparar com o palco de alguém. Não faz isso. Não. Porque isso vai te destruir. Porque vai me... não, eu realmente vou desistir disso aqui, porque aqui dá tudo errado, lá o outro dá tudo certo. Então isso, assim como filhos, é a pior coisa. Mas o fulaninho já tá andando. Como assim que o meu não? Mas o teu já fala, o teu faz várias outras coisas que o outro não faz. Olhar pro outro parece muito fácil, né? Tudo é muito fácil quando o outro faz. Em rede social mais ainda. Na nossa época de rede social é muito mais fácil ainda. Então, não faz isso. Se tu quer empreender, acha uma causa que tu goste muito, que tu se identifica, que não seja por dinheiro, porque a vez que eu empreendi, eu estava muito infeliz no meu trabalho, a primeira vez.
E pensei, tô bem feliz aqui, vou empreender, que daí eu vou ser feliz e vou ganhar muito dinheiro. Eu fui à falência. Horários. E aí, quando eu estava muito feliz, eu era muito feliz no que eu fazia lá na Colombo. Eu era do comercial da Colombo, estava muito feliz, financeiramente também, estava ok, estava bem estável. E aí eu lembro que eu estava fazendo um pedido, né, e no corre de Colombo e pedido, e minha mãe disse, mas é que um dinheiro a mais é bom. E eu pensei, mas eu não estou fazendo esse pedido aqui pelo dinheiro a mais, é porque eu não quero deixar esse cliente na mão. E aí deu estalo, eu já não estou mais fazendo isso daqui por dinheiro. Então vai dar certo. Sim, o dinheiro tem que ser uma consequência do que a gente faz, né? Não fazer por dinheiro, porque daí você perde o amor. Exatamente. As duas coisas juntas, elas não vão funcionar. Tem que ser, você faz por amor, que o dinheiro será uma consequência. Exatamente. Gente, então a gente quer. Eu sei que o papo tá muito bom. Eu acho assim que vocês se conectaram super bem. Eu acho que a gente teve uma feliz escolha em trazer vocês para o nosso primeiro episódio. Foi muito... São duas histórias super inspiradoras, né, Pedro? Assim, escutar vocês dar brilho pra gente também, né? Na nossa caminhada. Então, nosso muito obrigada, assim, do fundo do coração mesmo, em nome da CDL Jovem, por vocês dividirem todas essas vivências de vocês, experiências, abrirem o jogo aqui, porque muitas pessoas não querem falar dos seus desafios, das suas dificuldades, né? Então, isso também dá luz. E também agradecer a CDL aqui em nome do presidente, né, que está participando com a gente por nos proporcionar, né, esse momento. Também nos apoiar tanto nos projetos como o Conecta. Então, muito obrigado, presidente. Eu acho que é isso. E quando vocês colocam fazer a diferença, é isso, né? É dar luz, é fazer a diferença naqueles pequenos momentos ou grupos que a gente participa, ou entidades, ou ações que a gente faz, é estar lá de fato. Então, fica só o nosso agradecimento mesmo. Foi muito enriquecedor conhecer dois empresários que, mais do que sucesso, mais do que dinheiro, são felizes no que fazem. E motivam. São muito mais que números, são pessoas que conectam com outras pessoas, que fazem a diferença na vida da comunidade. Então, muito legal conhecer vocês hoje. A gente também trouxe um presentinho aqui de agradecimento. Para vocês. Nós vamos chamar também com agradecimento a todo o time, né, da CDL Jovem, que não é somente eu e o Pedro, né, somos um pequeno pedaço. E como vocês bem colocaram, a gente vai chamar as meninas, então, para entregar, né? Cadê a Jéssica, a Nai? Vamos lá, meninas, para fazer entrega. Eu acho que... Entrega pro... Opa, ó, vou te atrapalhar aqui. Obrigado. Mais uma vez, muito obrigado pela Muito participação. obrigado. Foi muito legal ter vocês aqui hoje. E realmente foi bem enriquecedor toda essa experiência. Eu agradeço demais, me senti muito honrada quando a Nai me chamou, muito honrada mesmo. É muito incrível poder dividir um pouquinho da minha história, né, da nossa história, minha e do Paulo, enquanto trufas da Thaís. Isso me deixa muito feliz. E quando eu fiquei sabendo que era ao lado de Sérgio Rossi, fiquei bem feliz mesmo. Eu te admiro muito enquanto empresário. Eu acredito muito que, eu brinco sempre que doar dinheiro, doar coisas, todo mundo pode, mas doar o tempo, eu admiro demais quem doa o seu tempo em prol de alguma coisa. Porque e nessa geração, principalmente, a gente nunca tem tempo pra nada, né? A gente fica 15 horas por dia no Instagram, mas não tem tempo pra nada, né? Não tem tempo pra absolutamente nada. Então, quem tira o tempo e doa em prol de alguma entidade, eu acho fantástico. Então, parabéns mesmo, Sérgio Rossi. Assim, tomara que muitos jovens empreendedores, que a gente cada vez mais se inspire em vocês e comece a doar um pouquinho mais do nosso tempo em prol das comunidades e das instituições. Isso aí. E esse tempo não nos fará falta, sabia? Não faz. Eu deixei já um pedacinho da minha vida numa outra entidade que eu participei por 3 gestões. E também agora no CDL, também quero deixar um pedacinho da minha vida, e isso tudo sempre agrade. Isso tudo é reconhecido, é anotado. E tenho certeza que o patrão lá em cima um dia vai perguntar, mas e daí, Sérgio? Daí, Thaís? O que você fez lá na Terra? Que diferença vocês fizeram Nós vamos ter boas respostas. É verdade. Só pesou ou contribuiu alguma coisa? Isso. Também? E quanto ao CDL Jovem, eu digo sempre com muito orgulho,
nós estamos capitaneando uma equipe chamada CDL, mas que tem 2 braços que são insubstituíveis e importantíssimos, que é o CDL Jovem e o CDL Mulher. Aqui hoje o CDL Jovem, numa iniciativa espetacular, maravilhosa. Quando me convidaram, eu não acreditei. Depois disseram que era contigo, eu achei que ficou mais lightzinho, ficou melhor. Mas agradeço de coração, uma experiência maravilhosa. Agradeço mesmo de verdade. Eu fiquei muito, muito feliz. Eu até estava bem nervoso por esse momento. Com tanta experiência de vida que eu já tenho, mas eu estava bem ansioso por esse momento e eu acho que foi tudo legal. Foi incrível. Muito legal, foi muito Incrível. especial. E Muito você especial. que está acompanhando em casa, então a gente vai partir para o encerramento, mas não esqueça de seguir nossas redes sociais. Nós temos nosso Instagram da CDL e também da CDL Jovem. Você deve estar assistindo no YouTube, então lembre-se também de se inscrever aqui no nosso canal e deixar o like para nós. Exatamente, gente. Se você gostou desse conteúdo, segue a gente, segue a dica do Pedro, né? Para mais conteúdos como esse, é só o primeiro episódio do projeto, teremos outros. E é isso, até logo!